Hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante, a autoestima. Todas as coisas que eu estou focando de trazer para vocês, todas se relacionam ao nosso tema central, que são os relacionamentos e a maneira pela qual a gente vai conseguir melhorar esses nossos relacionamentos integralmente. Eu sou o Fábio Vilaça, sou médico, declaradamente apaixonado por desenvolvimento pessoal como uma busca, né, que começou há muitos anos atrás, e esse é o motivo da gente estar hoje aqui trazendo esse assunto e outros que a gente, nas últimas semanas, vem conversando. A importância do nosso tema de hoje, ela se prende estritamente, e não só estritamente, como de todas as formas, com a capacidade que a gente precisa desenvolver de gostar de nós. Ou seja, autoestima, que é o nosso assunto de hoje, então, se resume a gostarmos de nós. Falando assim, parece ser uma coisa relativamente simples, mas não é bem assim. Não é bem assim, e a gente vai estar chegando a conclusões e a percepções que vão mostrar para a gente o porquê a gente tem dificuldade, por vezes, de gostar de nós mesmos, e entender que, a partir dessa dificuldade, nós vamos, então, necessariamente ter dificuldades, inclusive, de gostar dos outros. Branden, que é um autor, um psicoterapeuta americano, ele já é falecido, faleceu acho que em 2014, mas que tem um grande trabalho exatamente dentro dessa temática, dentro desse assunto, que é a autoestima, vários livros publicados, uma pessoa que produziu muita coisa boa. Ele dá uma definição de autoestima como a disposição que a pessoa tem, todos nós, de experimentarmos nós mesmos como competentes, e guardem isso, competência, de lidar com tudo que nos chega, todas as situações que vão surgindo durante a nossa vida, e além dessa competência, com o fato de sermos merecedores de felicidade, de bem-estar. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais para que a gente possa, então, partir daqui para debulhar aí o assunto. A forma como nós nos sentimos a nós mesmos, ela vai afetar o nosso comportamento. Vejam que, independente de se no trabalho, no casamento, em todas as nossas relações românticas, na nossa vida sexual, todas essas coisas vão ser influenciadas positivamente ou negativamente, quer dizer, de uma forma adequada, de uma forma que nos coloca numa posição boa para aproveitarmos a vida, para sermos felizes, enfim, ou não, ou o seu oposto. Na realidade, tudo isso é uma coisa gerada pelo como eu me enxergo. Como é que o Fábio vê a si mesmo, e cada um de vocês? É uma experiência interna, é uma situação que nós vivenciamos, e frequentemente, de forma muito solitária, e quando a nossa autoestima é baixa, por vezes a gente esconde essa sensação de menos-valia, de baixa autoestima, porque nos sentimos envergonhados e tudo mais, o que só aumenta o problema. Então, precisamos trazer luz para essa situação, para que a gente possa, não de forma forçada, não brigando consigo mesmo, mas pelo entendimento, a gente possa ir começando a perceber realmente o que é real, o que não é, e o que podemos fazer. Claro que essa experiência sendo interna, ela
não deixa de ser associada e provocada, e frequentemente por coisas que nos chegam de fora, por coisas que nos dizem, que nos demonstram, ou pelo entendimento que a gente tem, mas de estímulos externos, de estímulos de pessoas, do ambiente em que a gente vive, no ambiente que a gente está, e tudo isso vai sendo colocado para dentro de nós, para a gente criar aquela percepção do que esteja acontecendo e sentirmos determinadas coisas. A ideia, então, é essa experiência, como é que nós podemos fazer para que ela seja uma experiência boa? E aqui, vejam, a ideia não se trata de dizer que tudo é lindo, maravilhoso, que nós somos seres perfeitos. Não se trata disso. Somos seres em evolução, somos seres que temos coisas boas, que temos coisas ruins. E na realidade, uma das necessidades que temos para lidar bem com toda essa situação é a nossa capacidade de conseguir enxergar o que é, não o que a gente acha que é, não uma coisa idealizada ou arquitetada dentro da nossa mente, por nossa própria influência, pelas influências externas. A gente precisa tentar olhar e ver tão mais claramente aquilo que é. Vamos estar abordando isso com mais detalhes mais à frente. O fato é que não temos que ficar com aquela imagem de que, não, vamos botar a nossa autoestima lá em cima, vamos exagerar. Quanto mais autoestima, não é bem assim. Cabe um comentário de que um excesso de autoestima frequentemente é provocado por uma baixa autoestima. É uma reação, é uma forma da gente procurar esconder, da gente procurar escamotear uma realidade muito profunda, muito sofrida, exteriorizando uma expressão de autoafirmação, de autoestima elevada, e que, quando é assim, começa a tendenciar, começa a se encaminhar para a arrogância, para um certo exagero, e que não é bom, nem para si, nem para os outros. E lembrando sempre que o nosso foco é a questão dos relacionamentos. Então, se não é bom para mim e se não é bom para os outros, o exagero da autoestima, especialmente aquela que é reativa, que se fundamenta em baixa autoestima, ela não é uma coisa que a gente deva estar buscando. Voltando àquela questão lá do merecimento e da capacidade, a gente precisa tecer algumas considerações. Vejam bem, em outras lives, como comentamos sobre hábitos, sobre autossabotadores, como não vamos voltar, isso está lá no canal no YouTube, está nas redes, vocês podem retornar lá para se inteirarem, mas quando nós focamos essa coisa que estamos falando hoje, nós vamos fazer um link com esses assuntos. E nós vamos também lembrar que todas essas coisas têm a sua origem, muito frequentemente, no período da infância, no período da adolescência, quando a gente está se formando, quando nós estamos formando as nossas crenças, quando nós estamos formando as nossas opiniões, as coisas, tentando entender o mundo que está se apresentando para a gente. E aí, vejam bem, a questão da capacidade do merecimento. Existe uma coisa que em psicologia eles chamam de recompensa positiva condicionada. Não importa bem o nome, mas a situação a gente sabe. É aquela coisa quando a gente fica com a sensação de que nós somos merecedores de alguma coisa boa se a gente fizer determinada coisa ou se a gente tiver um determinado comportamento, que frequentemente é um padrão, por exemplo, os pais exigirem dos seus filhos
que para ganharem um presente, que para poderem sair no final de semana, tem que ter uma nota boa, tem que ter um determinado comportamento, não pode fazer malcriação. É claro que tudo isso não é para ser estanque, é para dar uma clareza de pontos que, ao se falar, parecem que são assim separados, mas que, na realidade, a gente precisa integrar, a gente precisa acoplar para poder chegar naquilo que os budistas chamam do caminho do meio, né? A coisa do equilíbrio. Temos que educar nossos filhos, não se trata, já abordamos isso também em outras lives, mas esse toma lá da cá é muito frequente criar uma situação onde a criança, e inclusive o adulto, porque isso continua na vida adulta, a gente sofrendo esse tipo de coisa e fazendo isso, marido com esposa, esposa com marido, e patrão com funcionário e vice-versa. Nós precisamos ter a noção de que esse toma lá da cá, ele induz a comportamentos que não são autênticos, que são interesseiros, que são provocados meio saindo daquilo que seria o espontâneo da pessoa. E isso vai criar uma situação onde a pessoa vai agir de uma determinada maneira, vai se expressar de uma determinada maneira que ela não sente como sendo natural. Quer dizer, é aquela coisa assim, não importa o que a pessoa deseja ou não importa o que a pessoa necessita. Se eu desejo isso ou se eu necessito isso, não importa, porque se eu fizer dessa forma, as coisas que estão me sendo colocadas é que eu não vou ter o meu presente, eu não vou poder sair no final de semana, então eu começo a falsear e eu começo a ter a sensação, principalmente na infância, de que, ora bolas, se o meu pai, se a minha mãe, se as pessoas que me cercam, em princípio, demonstram, dizem que me amam e me beneficiam, me presenteiam em troca de uma determinada ação ou comportamento, e eu não sinto que aquilo é espontâneo em mim, o que com o passar do tempo, pode acontecer, e acontece aqui dentro, né? Lá no nosso interior? Eu não sou merecedor. Na realidade, a minha verdade, a minha realidade não é merecedora disso. Para que eu possa alcançar isso, eu tenho que falsear, eu tenho que ser alguém que eu não sou. E muitas das vezes não é dessa forma, assim, bem entendidazinha. A pessoa simplesmente ela diz, nossa, eu sou um cara errado, eu sou um cara que não tenho... eu não sou da maneira, eu não sou certo, eu não sou bom o suficiente para isso. E aí, tanto faz na questão do merecimento, quanto na questão da capacidade, né? Se eu não tirar nota 9, se eu não tirar uma nota muito grande, então eu não vou ganhar um elogio, então meus pais não vão me elogiar, e se meus pais não vão me elogiar, eles não estão felizes comigo, então eu acho que eles não vão gostar de mim. Então eu tenho que arrumar um jeito de tirar essa nota, e eu não estou sabendo tudo, então eu vou colar, eu vou me virar, eu vou arrumar um jeito, entende, para eu poder conquistar aquele amor, aquele carinho, ou seja, aquela troca. E aí até é importante lembrar que, só fazendo um pequeno senão, lá na nossa live sobre hábitos, que os hábitos, né, tem o gatilho, tem a rotina, as coisas que a gente está fazendo automaticamente, e tem a recompensa. Se vocês forem parar para ver, é exatamente o que acontece nesse processo de autopercepção do quanto nós valemos, né, da nossa capacidade, do nosso merecimento, que começa a ter um processo meio de hábito, de um determinado estímulo, aí eu tenho que agir de uma determinada maneira para ter uma determinada recompensa. E aquilo vai indo, vai indo, vai indo, e como a gente viu na live de hábitos,
a coisa se instala. E aí nós vamos para a vida e continuamos repetindo aqueles padrões e continuamos achando que não somos capazes. Não, isso aí não, realmente é possível. Tem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro, trabalham muito, se esforçam e ganham muito dinheiro, mas isso comigo é diferente. Eu não consigo, eu sou limitado. E começa e acredita naquilo. E aí é a história da profecia autorrealizável. Ou seja, por falta de confiança em si e por falta de achar que é merecedor por todos esses processos. Isso vai acabar gerando, então, essa autoavaliação condicionada a uma recompensa, alguma coisa que vem de fora, e aí, assim, eu vou me cobrar, me manter daquele jeito para atingir o objetivo X lá que tenha. Essa situação que a gente está comentando, ela vai gerar, na realidade, uma crise de identidade, né? Quer dizer, afinal de contas, quem eu sou, né? Eu começo por causa da repetição, por causa desse padrão de repetição, eu começo a tentar me moldar e começo a me convencer que eu sou assim, porque eu devo ser assim, e com a repetição eu começo a ser daquele jeito. É aquela história que eu já comentei do ciclo da realidade, que é uma coisa que eu trago do coaching. O que eu vejo, eu crio, e o que eu crio dentro da minha cabeça, a minha forma de ver as coisas, de entender as coisas, vai fazer eu ser de um jeito, vai fazer eu fazer de determinada forma, e todo esse ciclo vai gerar o mundo em que eu vivo, o meu mundo particular, né? Então, essa identidade, essa perda de identidade, porque eu deixo de agir como eu sou, e volto a falar, isso não é uma apologia de que a gente pode fazer o que quiser, e não é isso. Voltando lá nosso foco principal, os relacionamentos, sejam eles românticos, tão importantes, que vão gerar, não são todos os relacionamentos românticos que vão gerar núcleos familiares, mas é através de relacionamentos românticos, mais das vezes, que vão se formar as famílias e que vai se gerar todo um processo de formação da sociedade, e assim vai. Aquilo que a gente vive dentro da nossa família é o que vai ser expresso através de nós no todo da sociedade. Então, é muito importante. Então, nesse relacionamento romântico, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com os amigos, seja no relacionamento profissional, se nós não temos uma identidade assim, autêntica, nossa mesmo, vai nos gerar situações que a gente está sempre correndo atrás de um padrão, a gente não consegue ter uma clareza do que a gente quer, porque, na realidade, nós não estamos sendo nós. Nós estamos sendo alguma coisa que a sociedade quer, que a esposa quer, que o marido quer, enfim, que os pais queriam, e assim vai. Então, essa situação, ela precisa ter um ponto de cessação, né? A gente tem que arrumar um jeito, e aí é que está. Isso não é tão simples assim. Mas a gente, mesmo não sendo simples, a gente pode sim, pouco a pouco, ir comendo que nem mingau quente, né? A gente vai ali esfriando e comendo sem queimar a língua, também sem deixar esfriar muito, senão o mingau não vai ficar gostoso ou vai ficar ressecado. É tudo uma questão de ajuste. E nesse particular, quando a gente se refere a coisas que estão muito dentro do nosso mundo interno, a gente tem que se permitir adaptar coisas que sejam boas. A gente pega regras gerais como essas que estamos conversando e a gente vai, com carinho, com jeitinho, a gente vai vendo como a gente pode tirar proveito daquilo para a nossa realidade específica.
Então, para isso, é autoconhecimento e é aceitar a si e ao que se apresenta ali no momento. Então, a autoaceitação que é dita, né? Como é que eu vou ficar bem se eu me revoltar, que é uma reação muito comum, muito humana, e eu não me isento também desse tipo de reação, mas a revolta, se a gente para aqui com tranquilidade, fora do furacão, às vezes, em que a gente se envolve em situações mais emocionais e tudo, em que a gente perde um pouco essa capacidade de julgamento, na realidade a gente vê que não é por aí. Não é por aí. A gente tem que notar que a visão que a gente vai ter de ser inferior não vai se resolver única e exclusivamente porque a gente chega e começa a se convencer de que a gente não é superior, porque, afinal de contas, a gente tem simplesmente que se aceitar e se ver da maneira mais fluida, mais tranquila que for possível. Com o exercício dessa visão, dessa autoavaliação, as coisas vão começar a se clarear. Porque se a gente tentar forçar um pouco, a gente vai cair naquilo que foi a origem da nossa baixa autoestima, que se prende muito à comparação. Ah, fulaninho faz assim, fulaninho faz assado. E isso não é uma coisa que, na prática, vai gerar bons resultados. Eu queria mostrar para vocês que existem algumas coisas, eu sempre procuro, talvez seja um hábito, né? Com certeza, é um padrão meu, de buscar a teoria, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, mas trazer esse conhecimento, esse entendimento para o mundo prático, para o dia a dia, para o que é real na vida de todos nós. Que é o que motiva eu fazer essas lives, estar aqui com vocês, trazer o conhecimento que eu tenho enquanto médico, o conhecimento baseado em desenvolvimento pessoal, com coaching, com programação neurolinguística, com ciências comportamentais, mas fazer essa introdução aí, que às vezes fica até um pouco confusa, eventualmente, para quem não está acostumado a lidar com essas coisas de forma teórica, mas trazer isso para o prático, para que a gente possa, entendendo um pouco, fazer algumas coisas que, ali no dia a dia, a gente comece a transformar. Transformação de uma coisa que não é tão adequada para uma coisa mais adequada, de uma coisa que não é boa para a gente, para uma coisa que é boa para a gente, que a gente escolhe, que a gente percebe que estaremos melhor. Esse que é o grande X, né? É fazer o gol, né? Não adianta saber toda a técnica de um determinado esporte, seja, por exemplo, futebol, saber o que faz o atacante, a defesa, não sei o quê, se a gente não entrar em campo, se a gente não treinar e se a gente não começar, né, a fazer e aí a campo. É no campo que o jogo é ganho, ou que o jogo é perdido, ou que o jogo é empatado, mas é no jogo, e eu estou falando por metáforas, obviamente, que as coisas vão efetivamente acontecer. Enquanto a gente está só no plano das ideias, das teorias, e que também são importantes, John Lennon já falava, né? A vida é aquilo que está acontecendo enquanto a gente está fazendo planos, enquanto a gente está pensando. Então, temos que pensar e temos que agir. Então, eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas para que fique amarrado
esse é um assunto que a gente ainda vai voltar a isso e nós vamos costurando. É como, na realidade, todas essas coisas são expressões de nós mesmos. Nós, seres humanos, somos complexos na sua interação de todas as partes, seja o corpo, como o corpo funciona, seja a mente e o corpo, seja a mente, o corpo, a alma, o espírito, como queiram. Enfim, todas essas coisas e as suas subpartes, toda essa dança, toda essa harmonia que precisa ser gerada, ela não acontece da gente. Na realidade, a gente nunca vai. Eu acho que não vejo, isso é uma coisa divina, isso é uma coisa de Deus, mas a gente pode sim. Tanto é que a própria história da evolução humana na Terra mostra isso. Pouco a pouco fomos indo. Hoje temos um nível de conhecimento, temos um nível de evolução, a despeito de coisas que nunca deveriam acontecer, mas que ainda acontecem, mas a despeito disso tudo, a humanidade está em evolução. Então, nós temos motivos para continuar acreditando que essa evolução continua e que vai nos beneficiar a todos. Mas, voltando então para a questão prática. Precisamos viver conscientemente. Agora, vamos colocar o que é viver conscientemente. É estar atento. É a gente procurar estar no aqui e no agora. Isso é uma coisa muito falada e muito praticada em mindfulness, em meditação e tudo mais, e sem nenhum aspecto religioso, mas é a gente conseguir ter foco, conseguir ter atenção e olhar as coisas em nós mesmos, nas outras pessoas, no nosso ambiente, mas com um detalhe que é muito importante e que é uma questão de treino e que é difícil. É sem julgamento. E a gente vai julgar. E é um processo. E quando a gente se tocar que estamos avaliando com julgamento, a gente procura dar um passo atrás e olhar o que está acontecendo, qual a posição do meu marido, qual a posição da minha esposa. Isso é importante, não é uma questão de... É exatamente isso, é atenção, é foco para ver o que é, mas não para dar a nossa explicação sobre o que está acontecendo. Não, meu esposo está falando assim, assado comigo desse jeito, porque disso, ele deve estar assim, ele deve ter uma amante. Aí começa um monte de coisas e sabe lá qual é a realidade. Mas, frequentemente, aquelas projeções todas estão dentro da nossa cabeça. E aí a gente tem que ter o cuidado, porque o que a gente pensa, o que existe dentro da nossa cabeça, é o que vai normatizar o que eu vejo. É o que vai fazer eu me comportar de uma determinada forma. Então, se de repente eu começo a achar que a minha esposa possa estar tendo um caso, porque ela chegou mais tarde, porque ela pegou o telefone e na hora que eu olhei, ela escondeu, e aí eu já... Se isso começa com... Eu estou fazendo uma citação aqui só hipotética, mas poderia ser real, não é... tanto faz, isso vale para qualquer pessoa. Se de repente eu começo a ficar nessa, o que vai acontecer? Eu sou humano, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho comportamentos que são gerados pelos meus pensamentos, e daqui a pouco eu já vou responder meio errado, eu já vou responder meio atravessado, aquilo pode gerar um clima, e começa, e aí você joga isso num dia, joga outro num dia, e aí a outra pessoa também começa a ficar meia esquisita, e quando você vai ver, de repente, talvez aquilo que não estava acontecendo, que não era real, que era só, entendi, uma baixa autoestima, inclusive, de achar que isso, que aquilo, daqui a pouco se gerou um clima de afastamento, de
de não realização um com o outro, e abre-se a porta, inclusive, para aquilo acontecer, da pessoa ir buscar afeto, carinho, compreensão, ou imaginar, e esse aqui é o pior, ou imaginar que vai ter aquilo com aquela pessoa. Então, todas essas coisas que estamos falando aqui, só para ratificar que não importa que caminho a nossa mente siga, a referência que a gente precisa ter é, tão quanto seja possível, são os fatos. Não, a interpretação dos fatos, porque a interpretação é uma opinião que eu tenho naquele momento, por esse ou aquele motivo. Os fatos são os fatos. Se eu estou vendo, se eu estou pegando, se eu ouvir, você pode, inclusive, e é legal, isso é uma técnica de coaching, você fazer perguntas de entendimento, né, de referência, para se certificar. Tipo, a pessoa falou de um troço, você acha que pode ser uma coisa, você, por favor, me explica, isso que você está dizendo, eu não peguei bem. É exatamente o quê? Porque a comunicação entre as pessoas, ela por vezes, ela é falha, não bate. E aí você vai ter a chance de, independente se aquela situação é a situação que você deseja, ou se é uma situação que você não deseja, não importa. Você vai estar com chances de estar lidando com a realidade, ou pelo menos com aquela realidade de momento ali. Isso vai fazer com que você tenha uma chance maior de exercer coisas, como a gente já falou, no caso, o poder da escolha, ver, puxa, qual é a minha escolha aqui? E nessa situação que eu estou procurando dar atenção, que eu tenho uma intenção, por exemplo, nessa história, nesse exemplo que eu estou dando de um relacionamento, marido e esposa, se eu amo minha esposa, se eu tenho intenção de estar continuando a minha vida com ela e tudo mais, e está acontecendo uma coisa que não está sendo boa para mim, eu não posso nem desdizer isso, eu não posso esconder isso de mim, porque não vai dar lugar nenhum, mas eu posso chegar e em cima dessa intenção, ver quais são as opções que eu tenho. E aí, seja lá como for, também desenvolver a aceitação do que seja. Casamentos começam, casamentos terminam, casamentos se continuam. Esse é um bom exemplo que me veio para tentar aplicar todas essas coisas no nível de um relacionamento. E de um relacionamento que é um dos principais relacionamentos que a gente se sente, que a gente se envolve, que passa a ser tão marcante na vida da maioria de todos nós. Uma coisa que, então, a gente deve ter é que esse viver conscientemente é você não se forçar a encontrar no mundo real aquele mundo idealizado. É você não querer forçar de trazer, de materializar no mundo real alguma coisa que está só dentro da sua cabeça. E há de se ter muito cuidado com isso, porque pensamento é energia, e quando a gente joga o pensamento para fora, isso geram ações geram comportamentos geram, né, características e coisas e eventos, e a realidade vai se formando. E provavelmente, mesmo que não seja exatamente aquela que você pensou, mas vai ter um elo de ligação. Ou seja, a partir do que a gente pensa, a gente vai construindo, e é assim que as coisas, que nem uma casa que o arquiteto bola, a gente diz mais ou menos como quer, ela está só no campo das ideias do dono da casa, e aí ele passa para o arquiteto, que transforma aquilo já um pouco mais numa planta, num desenho, num projeto, até aparecer realmente a construção no mundo físico, no mundo real. A coisa da aceitação que nós falamos, talvez alguns de vocês, ou todos vocês, ou se não for nesse momento, em algum momento, isso vai vir, porque, nossa, como é que eu vou aceitar determinada coisa, seja ela qual for? Não dá para eu aceitar isso.
Aceitar não é gostar, não é concordar. Porque tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente não quer gostar, tem coisas que a gente pondera o que ganha e o que perde. Não, olha, eu prefiro perder a amizade com essa pessoa, mas desse jeito não dá para continuar, é uma escolha. Então, aceitar é aceitar que é daquele jeito, que a pessoa fez isso, que a pessoa disse aquilo, e que você sentiu isso, e que você se magoou daquilo, e ter o poder de como lidar com tudo isso e fazer a sua escolha. E a sua escolha pode tranquilamente, e às vezes é desse jeito mesmo, chegar e dizer, não, eu não gostei disso o suficiente, e agora, tão civilizadamente quanto seja possível, você segue seu caminho para cá, eu sigo meu caminho para lá, foi bom enquanto durou, mas a partir de agora, aqui, os nossos caminhos se afastam um pouco, e quem sabe um dia, por uma atitude desse jeito, quem sabe um dia os caminhos não voltam a se cruzar, não voltam a se harmonizar, e assim vai. Então, não guardem na cabeça de vocês que quando a gente fala de autoaceitação, dessas coisas que não são boas, não são agradáveis, isso significa que eu tenho que gostar. Qualquer coisa forçada, qualquer coisa que vai de encontro àquilo que é natural seu, tem que ser evitada. As transformações, elas ocorrem na natureza e em nós mesmos, mas frequentemente ela não pode ser bruta, ela não pode ser de uma hora para outra. É a rosa que vai se abrir, e tem que ter um tempo para ela ter aquele processo e se abrir, desabrochar. A borboleta, a lagarta que sai do casulo, não tem jeito, ela tem o seu tempo de amadurecimento. Mas precisam haver condições, precisa ter uma intenção, precisa ter, né, ali a natureza agindo com a intenção de transformar aquela lagarta dentro do casulo numa borboleta. E é isso que a gente tem que trazer para nós. E aí, para tornar a coisa um pouco prática, lembro que falamos de merecimento, e que falamos de competência, dessa capacidade, se nós somos possíveis, de exercer ou de fazer determinada coisa. Existe um exercício que eu vou sugerir que vocês experimentem, que é um exercício na frente do espelho. Quando a gente fala de autoestima, é muito natural, e não por uma questão narcisística, né, de meu corpo, né, mas é muito comum, e tanto homens quanto mulheres, da gente sofrer uma pressão da sociedade, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, enfim, dos padrões de beleza para aquele momento. Já houve épocas que as mulheres assim, mais rechonchudas, eram o padrão de beleza. Parece que são as mulheres balzaquianas, da época de Balzac, né? Elas eram as mulheres mais desejadas, mulheres mais magras, mais esguias, mais barriga tanquinho, não sei o quê. Elas não tinham nenhum apelo mais, assim, significativo para a época, e esses padrões vão mudando, e a gente vai sofrendo essa influência e vai. Então, tem muito de autoestima, está relacionado ao como eu vejo, inclusive, o meu próprio corpo, porque é muito mais fácil. Na realidade, isso é uma técnica para facilitar, para a gente começar a fender, a abrir uma brecha para chegar em outras áreas de autoestima mais baixa, que são mais interiores, mais, né, num nível mental, num nível comportamental. Agora, o corpo, quando você olha no espelho, você olha, meu cabelo não está grande, está espetado, está assim, está assado, ou
meu sorriso, ou a minha barriga, porque enfim. E a gente fica se comparando, e a gente fica não se aceitando, e a gente sofre com isso, mais ou menos. Então, a técnica do espelho, ela é basicamente, pelo menos uma vez por dia, às vezes de manhã, às vezes de noite, e isso é uma coisa muito íntima. Você não precisa estar... Tem gente que fala, não, você fica pelado na frente do espelho. Não precisa. Eventualmente, se você vai tomar banho e tem um espelho, você pode usar esse momento ali antes de entrar no chuveiro para se olhar no espelho, você pode até estar pelado, ou não, você pode estar vestido, não importa. Mas sabe aquela coisa assim, aquela sensação que você sabe, por exemplo, que você encolhe a barriga para entrar, e aí tanto, isso é homem e mulher, às vezes quer comprar uma calça mais justa, que já, não, meu modelo é 42, é 38, é 56, é lá o que foi, mas isso era quando a pessoa tinha 18 anos de idade, e ela quer continuar comprando aquela mesma calça, daquele mesmo tamanho, e não entra mais, e ela quer forçar, ou não, quando eu emagrecer. O que significa isso? Uma não aceitação. É viver em desacordo com a realidade que você conhece. Você pode botar espartilho, você pode botar cinta, você pode fazer o cacete que você tiver que fazer, mas você sabe que você não está conseguindo respirar, que o troço não está agradável e tudo mais. Então, não é bom sofrer, e isso não é autoflagelo, mas isso é um treino. É 2 minutos que seja, 2 minutos. Não é muito tempo. Uma vez por dia, talvez 2, esse exercício do espelho para você olhar. E começa a olhar. E uma coisa que é assim, que experimente. As primeiras visões, os primeiros dias, possivelmente você vai, a não ser que você esteja, né, com aquele corpão que você, homem, mulher, enfim, não importa, que você deseja, e existem essas pessoas, mas nós outros, eu inclusive, que não estou tão agradado assim com o meu corpo, com a minha barriguinha, eu vou olhar, entende? Aquilo vai me incomodar, porque na realidade aquilo me incomoda. Mas eu vou estar, esse 2 minutos, eu vou estar treinando o quê? Me massacrar? Me chicotear? Não! Eu vou estar aprendendo a olhar, a aceitar, a perceber que eu tenho o direito de não gostar. E quando eu olho e vejo a realidade da minha barriguinha, que não é tão barriguinha, entende? E que eu aceito, porque está ali, eu estou vendo no espelho, eu ganho, e que eu não estou gostando, aí eu ganho a chance de começar a ver, mas será que eu não posso fazer nada? Não tem nada que eu faça? Eu posso. Sei lá, eu vou procurar uma nutricionista, eu vou fazer ginástica, eu vou diminuir a quantidade de caloria, eu vou começar a fazer alguma coisa que eu acredite que eu possa passar a olhar a minha verdade, a minha realidade, de uma forma mais legal, em que eu fique mais relaxado, em que eu fique mais satisfeito comigo. E isso é só um exemplo, não é uma apologia do corpo, não é isso. Cada um sabe de si. Vocês estão entendendo a coisa. E em outras esferas, é esse exercício, é uma técnica apenas, uma coisa que nos coloca nessa brincadeira, nesse jogo de perceber algo, de mostrar para nós mesmos algo que a gente sabe que existe, mas que no dia a dia a gente, né, bota a camisa, né, para fora da calça, porque se botar para dentro da calça a barriga, eu estou usando o exemplo da barriga, que é o meu caso, tá? Vai ficar mais evidente agora, mas se a camisa estiver solta para fora, nossa, dá uma disfarçada, né? Talvez dê uma disfarçada. Às vezes não está disfarçando nada, né? Mas a gente acha e a gente se sente bem. Entre aspas, a gente se sente bem, mas a gente não se sente bem. Todos nós sabemos do que estamos falando.
E assim vai, tem muitas coisas que a gente pode passar, mas não vem o caso. Eu queria encerrar essa live e contar para vocês, na realidade é um vídeo que eu vi e que eu achei muito interessante, para que vocês reflitam e levem com vocês, se isso for bom para vocês. É uma cena onde eu vi no YouTube, eu não sei a origem exatamente desse vídeo, mas é em inglês, e um professor, no high school, ele está com os alunos lá e ele pega uma nota de $100 e ele tira do bolso e mostra para a turma, vocês, alguém aqui tem, se eu resolver dar essa nota, alguém aqui se candidata para ganhar essa nota? Aí a galera, né? Aí tá. Aí ele diz, não, legal, tudo bem, tá certo, vamos ver. Agora, se eu pegar essa nota, ele pega a nota e amassar, ele amassa a nota toda, deixa a nota toda engruvinhada ali. Agora, se eu pegar essa nota toda amassada aqui e for dar, vocês ainda querem? Ah, eu quero, cara. Aí ele sai de trás da mesa, vem para frente da bancada do professor, fica de frente para a turma, mais perto, joga aquela nota amassada no chão e pisa em cima e esfrega, né, o pé assim na nota, pega no chão. E aí, agora que eu esfreguei o pé com um sapato sujo aqui em cima dessa nota, vocês querem? E todo mundo, não, queremos, não sei o que. Aí ele tem a moral da história. Claro, as histórias são interessantes para fixação de algumas coisas e para a gente carregar, fica mais fácil. Mas a moral da história, o que ele ensina para os alunos ali, é que a vida, frequentemente, nos amassa ou nos sentimos amassados, como vimos durante, né, a live. Às vezes, não é exatamente isso que a vida está fazendo, mas nós estamos nos sentindo amassados, nós estamos nos amassando. Às vezes a vida pisoteia em cima da gente, ou nós nos sentimos pisoteados. Mas o fato é, seja real, a vida realmente está nos gerando essas situações de estarmos amassados e pisoteados, ou só a nossa, não importa, mas essas coisas, fazendo a metáfora, a analogia com a nota, é isso que vai tirar o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira capacidade, o nosso verdadeiro valor de troca do que a gente tem em nós e que podemos trocar, e trocar, quando eu falo aqui, os relacionamentos, a troca dos relacionamentos. Não. Nós podemos estar amassados, nós podemos estar pisoteados, e às vezes faz parte da vida. Mas isso não tira o nosso valor. Nós precisamos dar o valor que nós queremos ter a nós mesmos e agir em conformidade com isso. Mahatma Gandhi tem uma frase muito bacana e muito famosa, que ele ensina para a gente que a gente seja no mundo a diferença que a gente quer ver no mundo. Quer dizer, aquilo que a gente quer fazer no mundo, quer encontrar no mundo, quer que o mundo seja, que a gente faça em nós. Então, se nós queremos ter valor, nós temos que nos dar valor, sempre de forma real, de forma comprometida, de propósito. Não é por acaso, não, é de propósito. Construir, né, coisas que façam que a nossa autoconfiança seja grande. Autoconfiança, quando a gente confia no que a gente faz, no que a gente é, porque a gente se demonstra ser merecedor, volta aquela coisa do merecimento, de ser merecedor, de confiarmos em nós mesmos, porque eu falo, não, eu vou fazer uma live hoje.
Não importa, entende, se eu... claro, voltando a falar, né, tudo é relativo, mas eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu posso tomar um comprimido, entende, fazer a live, porque eu disse, não importa, entende, se, o que vão dizer, ou se estão esperando, ou se vão compreender, não. É eu comigo, é primeiro eu comigo. Eu disse que ia fazer a live porque eu tinha a intenção, eu sei por que eu quero fazer a live, eu sei o que eu quero passar, eu sei o meu propósito de estar aqui falando para vocês. Isso é importante para mim. E se eu falei, então não vai ser alguma coisa qualquer, entende, que vai me tirar dali. E quando eu faço isso, mais do que com qualquer pessoa, e não é para as outras pessoas, é para mim, eu estou ganhando ponto comigo. O Fábio estava com dor de cabeça, tomou um remédio, mas foi fazer a live. E aí eu começo a confiar em mim. E quando a gente confia em alguém, é tão mais fácil a gente gostar daquele alguém, e é autoestima, e assim vai. E a gente fazendo isso com a gente pode ser exemplo, a gente pode ser mais fácil de lidar e de entender os outros, e assim vai. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a Deus, primeiramente, a vocês, enfim, a oportunidade da gente ter conversado aqui. Isso me faz crescer, isso me faz me sentir bem, isso melhora a minha autoestima num nível legal, sem exagero, nada demais, entende? É apenas uma troca. E eu espero, entende, sinceramente, que de alguma forma isso possa ficar com vocês em termos de alguma ajuda, de alguma clareza, de alguma coisa que faça bem para vocês, ok? Uma excelente noite, um ótimo final de semana.